O novo Papa americano, Leão XIV, Robert Prevost, recebeu uma ligação proibida da Casa Branca diretamente do Donald Trump poucos momentos após sua eleição. Quando a fumaça branca subiu na Praça São Pedro, ninguém imaginava os segredos que ele descobriria em seu primeiro dia no Vaticano. Entre profecias antigas e conspirações modernas, sua fé será testada como nunca antes. Uma história de poder, redenção e coragem que vai arrepiar sua alma. Prepare-se para revelações que mudarão sua visão da igreja para sempre. Inscreva-se e comente de onde você está assistindo. A fumaça branca se eleva majestosamente acima da Capela Sistina, serpenteando pelo céu romano como um mensageiro divino. O mundo inteiro prende a respiração. Alguns segundos de silêncio separam a humanidade de uma nova era na história da Igreja Católica. A Praça São Pedro, antes preenchida por murmúrios ansiosos, agora silencia completamente. Daria para ouvir uma folha cair no chão de pedra milenar daquele lugar sagrado. E então as palavras que bilhões de fiéis aguardavam finalmente ecoam pelos alto-falantes. Habemus Papam. Temos um Papa. O cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, emerge na sacada papal. Um americano de 69 anos cujos olhos carregam o peso da responsabilidade que acabou de assumir. Seu rosto, embora sereno, revela as marcas de uma noite de oração e reflexão profunda. O que ninguém sabe, o que ninguém poderia imaginar, é que nos bastidores daquele momento histórico, uma tempestade se forma. Uma tempestade que começou com um simples toque de telefone. Você consegue imaginar o telefone tocando dentro do silêncio sagrado do Vaticano? Consegue sentir o arrepio na espinha quando o recém-eleito pontífice descobre que do outro lado da linha está ninguém menos que o presidente Donald Trump, um homem de poder secular chamando para dar ordens ao representante máximo do poder espiritual? As paredes de mármore do Vaticano, testemunhas silenciosas de séculos de história, agora presenciam algo inédito. A voz grave e autoritária do presidente americano ressoa pelo aparelho. Não são felicitações que ele oferece, mas exigências. Exigências que poderiam mudar para sempre o rumo da Igreja Católica. A voz de Trump, carregada de urgência, parece invadir o próprio ar do Vaticano, contaminando a atmosfera de espiritualidade com o pragmatismo político do mundo exterior. Santo Padre, diz ele com uma familiaridade perturbadora, precisamos conversar sobre o futuro das relações entre o Vaticano e os Estados Unidos. Nos corredores sagrados do Vaticano, o clima não é de celebração, mas de tensão palpável. Os cardeais caminham apressados, trocando olhares preocupados. As túnicas vermelhas parecem mais vibrantes sob a luz dourada que penetra pelas janelas centenárias, como se o próprio sol quisesse destacar a gravidade do momento. Não faz nem 24 horas que o conclave escolheu o novo pontífice americano, e já se percebe que algo extraordinário está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos não fez uma simples ligação de cortesia. Ele exigiu que o novo Papa use sua influência recém-adquirida para intermediar um acordo de paz histórico no Oriente Médio. Mas não qualquer acordo. Um acordo que contradiz diretamente a posição tradicional da Santa Sé sobre o tema. Um acordo que favoreceria explicitamente interesses americanos em uma região já devastada por décadas de conflito. A proposta não é apenas diplomática, é uma imposição disfarçada de pedido. Papa Leão XIV, antes conhecido como Cardeal Prevost, caminha pelos aposentos papais ainda não familiarizados. Seus passos ecoam no chão de mármore como perguntas, sem resposta. Como pode um homem de Deus recém-empossado já se ver diante de um dilema tão profundo? Seus olhos pousam momentaneamente sobre o crucifixo na parede, buscando orientação onde gerações de papas antes dele também buscaram. Personalidade de Leão XIV começa a se revelar para aqueles ao seu redor. Ele possui uma memória fotográfica que impressiona até os cardeais mais eruditos, capaz de citar passagens bíblicas e documentos eclesiásticos com precisão assombrosa. Sua capacidade de ouvir
realmente ouvir, desarma até os interlocutores mais defensivos. E há algo mais, algo que o presidente americano ainda não compreendeu: uma coragem quase teimosa, forjada em décadas de serviço em comunidades pobres antes de sua ascensão na hierarquia católica. O dilema que agora consome o Papa é avassalador em sua complexidade. Como atender aos interesses políticos da nação mais poderosa do mundo sem comprometer a neutralidade histórica da Santa Sé? Como negar um pedido que, apresentado de forma persuasiva pelo presidente Trump, potencialmente salvaria milhares de vidas, mesmo que escondesse agendas geopolíticas mais obscuras? As paredes dos corredores vaticanos, impregnadas com os sussurros de séculos, parecem observá-lo em julgamento silencioso. Santo Padre, a voz do cardeal secretário de Estado interrompe seus pensamentos. O presidente Trump insiste em uma resposta imediata. Ele mencionou consequências para as relações bilaterais caso o senhor não atenda ao pedido. O primeiro dia do pontificado, que deveria ser de oração e contemplação, se transformou em uma crise diplomática. O mundo lá fora ainda celebra, ignorante das forças em colisão dentro dos muros sagrados. A Praça São Pedro continua lotada de fiéis que acenam bandeiras e gritam em júbilo, enquanto dentro do Palácio Apostólico, um drama silencioso se desenrola. Faltando apenas 2 horas para sua apresentação oficial ao mundo, uma revelação ainda mais perturbadora chega aos ouvidos do Papa. Um cardeal italiano idoso, cujos olhos cansados testemunharam décadas de intrigas vaticanas, aproxima-se discretamente durante um momento de relativa privacidade. Santo Padre, ele sussurra, a voz trêmula de idade e apreensão. Há algo que o senhor precisa saber sobre sua eleição. O velho cardeal olha nervosamente ao redor antes de continuar. O conclave não foi tão guiado pelo Espírito Santo quanto a tradição sugere. O coração do Papa acelera. O que está querendo dizer, Eminência? Forças geopolíticas, Santo Padre. Interesses que transcendem nossa fé influenciaram vários votos. O senhor, um americano, Prevost, era a escolha perfeita para aproximar a Igreja dos interesses ocidentais num momento de crise global. As palavras caem como pedras em um lago tranquilo, enviando ondas de perturbação pela consciência do Papa. O telefonema do presidente Trump não é coincidência. Ele esperava esta eleição. Esta revelação sacode as fundações da fé do novo pontífice. Seria sua eleição parte de um plano político maior? Teria o Espírito Santo sido suplantado pelas maquinações terrenas? A dúvida é uma sombra que se alonga sobre seu coração, enquanto ele se prepara para enfrentar o próximo desafio. Na suntuosa sala de audiências privadas, o secretário de Estado do Vaticano aguarda com uma pasta de couro gasto nas mãos. Documentos classificados como ultra-secreta revelam que o Papa Francisco, seu antecessor falecido há pouco mais de 2 semanas, havia iniciado um processo de aproximação revolucionário com líderes religiosos muçulmanos e judeus. O objetivo era ambicioso: criar um conselho interreligioso com poderes consultivos reais, que poderiam oferecer soluções para conflitos que afligem o planeta. Seu antecessor estava prestes a anunciar esta iniciativa quando faleceu. Santo Padre, explica o secretário, estendendo os documentos para o Papa. O presidente Trump exige que este projeto seja abandonado imediatamente. Ele considera que tal conselho diminuiria a influência americana na região. As implicações são claras e devastadoras. O pedido de Trump não é apenas sobre um acordo de paz específico. É uma tentativa de destruir uma ponte entre religiões que poderia transformar décadas de diálogo interreligioso em ação concreta. O presidente americano teme que um poder moral unificado possa resistir às pressões políticas das superpotências. Enquanto o Papa absorve esta informação, uma figura improvável entra na equação. Nos subterrâneos do Arquivo Secreto Vaticano, Irmã Maria Conceição, uma freira brasileira especializada em manuscritos antigos, faz uma descoberta extraordinária. Suas mãos delicadas, marcadas pelo tempo dedicado à preservação da história da Igreja,
tremem ao segurar um pergaminho medieval que parecia aguardar este exato momento histórico para revelar seu segredo. O manuscrito, escrito em latim arcaico e preservado milagrosamente por séculos, contém uma profecia perturbadora. Um papa americano que seria testado no primeiro dia de seu pontificado. As palavras descrevem com precisão assombrosa o momento atual. E virá um pontífice das terras novas, onde a águia reina, e no primeiro dia de sua ascensão, será testado pelo governante de sua terra natal. Sua decisão moldará o futuro da Igreja pelos tempos vindouros. A coincidência é perturbadora demais para ser ignorada, especialmente quando Irmã Maria percebe que, ao voltar de um breve momento de oração, o manuscrito desapareceu misteriosamente de sua mesa. Alguém dentro do Vaticano não quer que esta profecia chegue aos ouvidos do novo Papa. Alguém com acesso aos níveis mais profundos dos arquivos secretos. Na Praça São Pedro, banhada pela luz dourada do entardecer romano, uma multidão de fiéis continua em vigília, rezando pelo novo Papa. Entre eles, misturada habilmente com os peregrinos, está Helena Vasconi, uma jornalista investigativa disfarçada. Seu instinto aguçado por anos cobrindo o Vaticano detecta movimentações incomuns. Diplomatas americanos entram e saem por portões secundários. Seguranças com comunicadores discretos posicionam-se estrategicamente. Algo extraordinário está acontecendo dentro dos muros sagrados, e ela está determinada a descobrir o quê. Helena observa atentamente quando um carro diplomático americano estaciona discretamente próximo a uma entrada lateral do Vaticano. 2 homens de terno escuro descem rapidamente e são recebidos por membros da guarda suíça, sem o protocolo usual. Interessante, ela murmura para si mesma, tirando discretamente uma foto com seu celular disfarçado de terço. Desde quando diplomatas americanos têm acesso privilegiado no dia da eleição papal, o sol começa a se pôr sobre as cúpulas e torres do Vaticano, pintando o céu com cores dramáticas que parecem refletir a tempestade emocional dentro do Palácio Apostólico. O Papa Leão XIV finalmente toma sua decisão. Não pode, e não, irá ceder às pressões externas sem antes consultar aqueles que, como ele, foram chamados a servir a Igreja. Convoca uma reunião emergencial com os cardeais mais influentes do Colégio Cardinalício. Na antiga Sala Clementina, decorada com afrescos que remontam a séculos de história papal, os príncipes da Igreja se reúnem em um círculo improvisado. A tensão é palpável enquanto o Papa explica a situação. Alguns rostos empalidecem, outros endurecem com determinação. O cardeal africano Dominic Ekwueme é o primeiro a falar. Santo Padre, se cedermos a esta pressão hoje, amanhã serão os chineses, depois os russos. A independência da Santa Sé não é negociável. O cardeal italiano Giovanni Bertoli discorda. Mas considere as consequências práticas, Eminência. Os Estados Unidos hospedam milhões de católicos. O financiamento de nossas obras de caridade depende da boa vontade de doadores americanos. A discussão se intensifica. Vozes se elevam. Séculos de diplomacia vaticana condensados em argumentos acalorados sobre o papel da Igreja no mundo moderno. É neste momento crítico que um jovem monsenhor irrompe na sala, o rosto pálido de preocupação. Perdão pela intrusão, Santo Padre, Eminências. Ele se curva rapidamente em reverência. Descobrimos algo alarmante. Os sistemas de comunicação do Vaticano foram comprometidos. Todas as conversas das últimas 24 horas, incluindo as deliberações do conclave, podem ter sido monitoradas. Um silêncio sepulcral desce sobre a sala. As implicações são catastróficas. Se os sistemas foram invadidos, a resposta do Papa a Trump pode já ser de conhecimento de potências rivais. A soberania do Vaticano foi violada no nível mais fundamental. Na Embaixada Americana em Roma, localizada na elegante Via Vêneto, uma funcionária de origem italiana senta-se sozinha em seu escritório, os olhos fixos em uma tela de computador.
Isabella Hitt vem de uma antiga família romana que serviu ao Vaticano por gerações. Agora, como analista de inteligência para o governo americano, ela foi instruída a monitorar as comunicações interceptadas do Vaticano durante este período crítico de transição papal. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto ela lê o relatório sobre a mesa. As instruções são claras: entregar todas as informações confidenciais sobre as primeiras horas do novo pontificado diretamente ao embaixador, que as repassará para Washington. Sua lealdade dividida a atormenta profundamente. Nascida e criada como católica devota, jurou fidelidade aos Estados Unidos como funcionária do governo, mas seu coração ainda pertence à igreja. Uma fotografia sobre sua mesa mostra uma jovem, Isabella, ao lado do então cardeal Prevost, durante uma visita dele aos Estados Unidos anos atrás. Ele havia sido gentil com ela, lembrava-se de seu nome, perguntou sobre seus estudos. Agora ela está involuntariamente traindo sua confiança. Não, posso fazer isso. Ela sussurra para si mesma, tomando uma decisão que mudará sua vida para sempre. Com digitação rápida, ela envia uma mensagem encriptada para um contato específico dentro do Vaticano. Cistinas comprometidas. Águia ouve tudo. Um aviso codificado que apenas alguém dentro da segurança vaticana entenderia. De volta ao Vaticano, o Papa demonstra que sua eleição trouxe algo que nem Trump nem os cardeais mais conservadores esperavam: adaptabilidade estratégica. Em uma jogada surpreendente que demonstra sua compreensão do mundo moderno, ele organiza uma videoconferência que transformará um ultimato unilateral em um diálogo multilateral. Se o presidente Trump deseja discutir paz no Oriente Médio, ele anuncia aos cardeais atônitos: então devemos incluir todas as partes relevantes na conversa. Preparem a sala de comunicações. Convidaremos não apenas Washington, mas também representantes do Oriente Médio, da União Europeia, da Rússia e da China. O que era para ser uma ordem direta se transformará em um fórum de paz televisionado ao vivo. A audácia da proposta deixa a sala em silêncio momentâneo, logo seguido por um murmúrio crescente de aprovação. O Papa não está apenas resistindo à pressão, está redirecionando-a de maneira que serve aos interesses da paz global e da Igreja. Enquanto os preparativos para esta conferência improvisada são feitos às pressas, um velho jardineiro do Vaticano trabalha calmamente nos jardins próximos à sala de comunicações. Antônio Gardini, com suas mãos calejadas e rosto marcado por décadas sob o sol romano, parece apenas mais um funcionário humilde. O que ninguém suspeita é que este homem aparentemente insignificante tem sido testemunha de 4 pontificados, conhecendo segredos e passagens que nem mesmo a guarda suíça imagina existir. Enquanto poda cuidadosamente um arbusto próximo a uma janela entreaberta, fragmentos da conversa dentro da sala chegam aos seus ouvidos experientes. Seus olhos, ainda afiados apesar da idade, notam a movimentação incomum de seguranças americanos. Com discrição absoluta, ele deposita suas ferramentas de jardinagem e caminha lentamente para uma porta quase invisível, escondida por eras na parede lateral do edifício. As passagens secretas do Vaticano, construídas ao longo de séculos para proteger papas durante tempos de crise, agora servem a um propósito moderno. Antônio navega por corredores estreitos e escadarias ocultas que o levam diretamente aos aposentos do Camarlengo, o cardeal responsável pela administração durante transições papais. Eminência, ele sussurra após ser admitido discretamente. Os americanos trouxeram equipamentos não autorizados. Estão instalando algo na sala de comunicações. Ouvi mencionarem backdoor. A informação é recebida com gravidade. O Camarlengo imediatamente envia uma mensagem codificada para o chefe da segurança cibernética do Vaticano. A batalha agora se estende ao reino digital, onde firewalls substituem muralhas de pedra na defesa da soberania papal. Enquanto isso, em uma pequena capela lateral dentro da majestosa Basílica de São Pedro, uma turista americana idosa está ajoelhada em oração silenciosa. Catherine Harrison,
Com seus 84 anos e cabelos brancos impecavelmente arrumados, não é apenas mais uma peregrina. Décadas atrás, ela foi professora de teologia moral do jovem Robert Prevost, no Seminarista. Seus ensinamentos sobre a primazia da consciência sobre pressões externas formaram a base do caráter moral do homem, que agora é Papa. Catherine veio a Roma especialmente para testemunhar a ascensão de seu antigo aluno, mas algo em seu rosto revela que ela traz consigo mais do que memórias e orgulho. Em sua bolsa de mão modesta, descansa um pequeno diário, as páginas amareladas, pelo tempo, contendo anotações de conversas com o jovem seminarista sobre os desafios éticos que um líder religioso poderia enfrentar em um mundo cada vez mais complexo. Anotações que poderiam fornecer a força moral necessária em um momento de crise. Na Casina Pio IV, uma bela vila renascentista escondida nos Jardins Vaticanos, os cientistas do Observatório Vaticano estão reunidos em torno de telescópios e monitores de computador. Este grupo de jesuítas astrônomos, dedicados a conciliar ciência e fé, observa com fascínio um fenômeno astronômico raro, uma conjunção planetária que coincide exatamente com a eleição do novo Papa. O padre José Rodrigues, astrofísico chileno, consulta ansiosamente um antigo texto astronômico. As profecias medievais mencionavam sinais nos céus no dia em que um pontífice enfrentasse seu teste definitivo. Ele explica aos colegas: Vênus, Júpiter e Marte alinhados desta forma específica. A última vez que isso aconteceu foi durante o Grande Cisma. Os cientistas trocam olhares preocupados. Como homens de ciência e de fé, resistem a interpretações supersticiosas, mas a coincidência é difícil de ignorar, especialmente quando os eventos dentro do Palácio Apostólico parecem confirmar que algo extraordinário está em curso. A videoconferência com o presidente Trump finalmente começa, mas toma um rumo completamente inesperado. As telas mostram não apenas o Salão Oval, mas também líderes de diversas nações e representantes de organizações internacionais, todos surpreendidos por terem sido incluídos neste diálogo improvisado. O rosto do presidente americano revela momentaneamente sua irritação, antes de reassumir uma expressão diplomática. Santo Padre, ele começa com formalidade estudada. Esperava uma conversa privada sobre assuntos de interesse bilateral. O Papa sorri serenamente. Senhor Presidente, a paz no Oriente Médio afeta a todos nós. Como poderia eu discutir tal assunto sem incluir todas as partes interessadas? A Santa Sé sempre buscou ser uma ponte, não uma barreira. A tensão é palpável mesmo através das telas digitais. Trump, acostumado a negociações bilaterais onde sua influência pode ser exercida diretamente, agora se vê em uma arena multilateral, onde cada palavra é testemunhada por dezenas de líderes mundiais. É neste momento crítico que o presidente revela seu verdadeiro motivo, talvez pressionado pela exposição inesperada. Santo Padre, há questões além da diplomacia tradicional que precisamos discutir. Especificamente, certos documentos nos arquivos secretos do Vaticano. Um murmúrio coletivo percorre a sala de comunicações. O verdadeiro interesse de Trump não era o acordo de paz. Era ter acesso aos arquivos secretos do Vaticano, especificamente. Documentos relacionados a tecnologias antigas potencialmente revolucionárias que, segundo rumores nos círculos de inteligência, estão guardados nos níveis mais profundos da Biblioteca Vaticana. O Papa mantém sua compostura, mas seus olhos revelam que compreende plenamente a gravidade do momento. Senhor Presidente, os arquivos do Vaticano são patrimônio da humanidade, preservados através dos séculos. Não são moeda de troca em negociações políticas. Enquanto a tensa conversa continua, o chefe da Guarda Suíça, Coronel Maximilian Schuster, percebe algo perturbador. Entre seus próprios homens, aqueles encarregados de proteger o Papa com suas próprias vidas, há movimentos sutis que indicam comunicação não autorizada. Anos de treinamento em segurança o alertam. Agentes estrangeiros infiltraram-se em sua equipe.
Com discrição absoluta, ele reorganiza a segurança, afastando guardas suspeitos de posições sensíveis sob pretextos banais. A segurança do novo Papa está potencialmente comprometida no momento mais crucial de seu primeiro dia como líder da Igreja Católica, e ele deve agir sem causar pânico ou alertar os possíveis infiltrados. Após a tensa videoconferência, o Papa retira-se para seu apartamento privado no Palácio Apostólico. É um momento raro de solidão em um dia que parece ter durado uma eternidade. Seus olhos pousam sobre algo inesperado. Um envelope lacrado, com o selo papal de seu antecessor, colocado discretamente sobre sua escrivaninha. As mãos do Papa tremem ligeiramente ao abrir o envelope. A carta dentro, escrita à mão pelo falecido Papa Francisco, contém apenas uma mensagem cifrada e instruções para acessar um computador específico escondido na vasta Biblioteca Vaticana. Quando a águia exigir as chaves do reino, diz a mensagem enigmática, procure a verdade na sala onde o tempo parou. Código: Fides Quaerens Intellectum. Reconhecendo a antiga frase latina, a fé em busca de entendimento, o Papa compreende que seu antecessor previu algum tipo de crise e deixou informações cruciais. Seguindo as instruções, ele utiliza uma passagem raramente usada para chegar discretamente à biblioteca, acompanhado apenas por seu secretário pessoal mais confiável. O computador, escondido atrás de uma estante giratória contendo manuscritos medievais, revela seu conteúdo após a inserção do código: documentos, e-mails, relatórios de inteligência. Um arquivo meticulosamente organizado, detalhando décadas de tentativas de influência externa sobre a Santa Sé. O conteúdo deste computador muda fundamentalmente sua compreensão do papel geopolítico do Vaticano e dos verdadeiros interesses em jogo na política internacional. Entre os arquivos, um documento particularmente alarmante. Planos detalhados para utilizar a eleição de um Papa americano como oportunidade para acessar certos artefatos antigos guardados nos níveis mais profundos dos arquivos vaticanos. Artefatos que, segundo teorias controversas, contêm conhecimentos científicos avançados que poderiam revolucionar tecnologias energéticas modernas. Enquanto o Papa absorve estas revelações, o habilidoso mestre de cerimônias do Vaticano, Monsenhor Guido Martinelli, supervisiona os preparativos para a primeira bênção oficial, Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, do novo pontífice. Com olhos treinados por décadas de atenção aos mínimos detalhes do protocolo vaticano, ele nota algo perturbador nas vestimentas papais preparadas para a cerimônia. Um pequeno objeto, quase imperceptível, foi costurado na bainha interna da túnica papal. Um dispositivo eletrônico do tamanho de um botão. Com cuidado para não alertar os assistentes ao redor, Martinelli remove discretamente o objeto e o envolve em um lenço de seda. Um microfone, um rastreador, algo ainda mais sinistro. Sua mente corre com possibilidades enquanto ele rapidamente entrega o pacote a um membro confiável da segurança vaticana para análise imediata. A hora finalmente chega. Milhares de fiéis lotam a Praça São Pedro. Milhões assistem pela televisão e internet ao redor do mundo. O novo Papa deve aparecer na sacada central da Basílica para sua primeira bênção oficial e mensagem ao mundo. É um momento coreografado por séculos de tradição, onde cada gesto, cada palavra tem significado profundo. Nos momentos antes de emergir na sacada, Leão XIV toma uma decisão audaciosa que demonstra por que o Espírito Santo pode ter, de fato, guiado sua seleção, apesar das maquinações políticas. Em vez do discurso tradicional cuidadosamente preparado pela Secretaria de Estado, ele decide falar diretamente, do coração, sobre as pressões extraordinárias que enfrentou em seu primeiro dia como pontífice. Meus queridos irmãos e irmãs, sua voz clara ressoa pela praça, enquanto câmeras transmitem sua imagem para bilhões de pessoas. Hoje, ao assumir esta responsabilidade sagrada, enfrentei imediatamente as realidades do mundo moderno, pressões políticas, interesses geopolíticos,
demandas de poderes seculares. Um silêncio atônito desce sobre a multidão. Este não é o discurso protocolar esperado. Sem mencionar nações específicas ou líderes, ele continua com firmeza gentil. Devo reafirmar uma verdade fundamental. A Igreja Católica deve permanecer independente de pressões políticas para cumprir sua missão divina. Devemos ser uma ponte entre nações, não um instrumento de qualquer poder terreno. Suas palavras, medidas mas inequívocas, são um lembrete poderoso da independência da Santa Sé. Sem jamais mencionar Trump ou qualquer outra nação específica, ele reafirma os princípios fundamentais que guiaram o papado através dos séculos de maneira tão eloquente que a multidão irrompe em aplausos espontâneos. Em um mundo dividido por conflitos, sua voz se eleva com emoção genuína. A Igreja deve ser uma força unificadora. Continuaremos o trabalho iniciado por meu amado predecessor para criar pontes de diálogo entre todas as religiões, todas as nações. A paz não é apenas ausência de guerra, mas presença de justiça. E justiça exige verdade, mesmo quando a verdade é inconveniente para os poderosos. Nas sombras da imensa Praça São Pedro, diplomatas de diversas nações trocam olhares tensos. O discurso improvisado do Papa acabou de alterar cálculos geopolíticos cuidadosamente planejados. Entre eles, uma diplomata sênior russa sorri discretamente. O jogo acabou de ficar mais interessante. Sua mensagem para Moscou será clara. O novo Papa americano não será um fantoche de Washington como alguns temiam. A bênção Urbi et Orbi é concedida com gestos solenes que atravessaram séculos de tradição, mas as palavras que a precederam representam algo novo. Um papado determinado a navegar as complexidades do século XXI sem comprometer princípios eternos. Nos aposentos papais, horas depois da bênção que captou a atenção do mundo, Leão XIV encontra um tablet deixado misteriosamente sobre sua mesa. O dispositivo está ligado, exibindo imagens e documentos que fazem seu coração acelerar. Evidências visuais de décadas de interferência política nos assuntos do Vaticano, incluindo comunicações entre seu antecessor e líderes mundiais. 1. Arquivo de vídeo mostra uma reunião privada entre o falecido Papa Francisco e conselheiros, onde ele discute pressões recebidas de várias potências mundiais. Eles não entendem que a Igreja opera em séculos, não em ciclos eleitorais, diz a voz cansada mas determinada de Francisco na gravação. Se cedermos hoje, comprometemos 1000 anos de independência papal. A fonte destas informações explosivas, um whistleblower dentro da própria administração americana, alguém com acesso a documentos classificados que revelam a extensão da operação para influenciar o Vaticano. Uma nota anexada simplesmente diz: a verdade libertará a Igreja. Use conforme sua consciência determinar. O relógio marca quase meia-noite em Roma. O primeiro dia do pontificado de Leão XIV, que começou com a fumaça branca subindo da Capela Sistina, está chegando ao fim. Em menos de 24 horas como Papa, Robert Prevost transformou as expectativas de ser um pontífice manipulável em uma demonstração de independência que ecoa pelos corredores do poder global. Na Casa Branca, o presidente Trump assiste à reprise do discurso papal em seu televisor privado. Seu rosto, iluminado pelo brilho azulado da tela, revela uma mistura complexa de irritação e respeito relutante. Ele é mais esperto do que pensávamos, murmura para seu chefe de gabinete. Teremos que recalcular nossa abordagem. No Kremlin, analistas trabalham durante a noite para interpretar as implicações do surpreendente primeiro dia do novo pontificado. Em Pequim, conselheiros reexaminam suas estratégias para relações com o Vaticano. Em capitais ao redor do mundo, o cálculo geopolítico envolvendo a Santa Sé está sendo revisado urgentemente. E enquanto as luzes da Praça São Pedro finalmente se apagam, uma figura solitária caminha pelos jardins vaticanos. O novo Papa, em um raro momento de solidão,
Contempla o peso da tiara que agora carrega. As estrelas brilham acima de Roma como testemunhas silenciosas de séculos de história, da ascensão e queda de impérios, das maquinações de poderosos e da persistência da fé através de tudo isso. Seu olhar se eleva para a cúpula majestosa da Basílica de São Pedro, obra-prima de Michelangelo, que sobreviveu a guerras, revoluções e transformações que seus criadores jamais poderiam imaginar. Não serei o Papa que entregou as chaves do reino, ele sussurra para a noite. Amanhã trará novos desafios. O presidente Trump certamente não desistirá facilmente de seus objetivos. Outras nações apresentarão suas próprias demandas. Batalha pelo acesso aos segredos do Vaticano apenas começou. Mas neste momento de quietude, Papa Leão XIV sente uma certeza profunda de que não está sozinho nesta luta. Seu pontificado, iniciado sob pressão extraordinária, pode ser um dos mais consequentes da história moderna. A tentativa de manipulação por forças externas inadvertidamente selecionou um homem cuja fé e coragem podem ser exatamente o que a Igreja precisa em tempos turbulentos. O mundo observa, Roma sussurra, e o jogo de poder apenas começou. Na pequena capela, dentro dos aposentos papais, Leão XIV ajoelha-se em oração silenciosa. As velas tremulam como se em resposta às suas palavras não pronunciadas. Amanhã, ele convocará seus conselheiros mais próximos e começará a implementar o plano de seu antecessor para um conselho interreligioso. Amanhã, enfrentará as consequências de sua resistência às pressões americanas. Amanhã, navegará as águas traiçoeiras da política global com a barca de Pedro. Mas esta noite, neste momento de quietude sagrada, ele é simplesmente um homem diante de Deus, pedindo sabedoria para os dias à frente. O silêncio da capela parece sussurrar uma resposta, um eco de palavras antigas que guiaram a Igreja através dos séculos. Tuis Petrus, et super hanc Petram aedificabo, ecclesiam meam. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Assim termina o primeiro dia do pontificado de Leão XIV. Um dia que começou com fumaça branca e termina com a promessa silenciosa de que a Igreja Católica, apesar de todas as pressões modernas, continuará sua missão milenar. O que o amanhecer trará, apenas Deus sabe. Mas por esta noite, pelo menos, o Vaticano permanece firme, uma rocha em um mar tempestuoso de interesses conflitantes e poderes mundanos. Os sinos de Roma repicam a hora tardia, seu som ecoando pelas ruas antigas da cidade eterna. Um novo capítulo na história da Igreja começou, escrito não apenas com tinta em pergaminho, mas com coragem e fé em face da adversidade moderna. E enquanto o mundo dorme, os anjos vigiam sobre a cidade dos seus papas, onde um homem improvável acabou de provar que a fé ainda pode resistir ao poder, mesmo no agitado século XXI.